No Senhor ponho a minha esperança, espero em Sua palavra, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Uma ótima segunda-feira para você, meu irmão, minha irmã. Estamos vivendo esse tempo de quaresma, de conversão, de mudança de vida. E nada melhor do que estarmos aqui nos alimentando da palavra de Deus. Essa palavra que cura, salva e liberta. O evangelho hoje está em Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Prepara o teu coração para acolher essa boa nova. E enquanto eu proclamo, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que possam ouvir e meditar a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, o evangelho hoje começa dizendo que Jesus voltou para Nazaré. Nazaré é a cidade onde ele cresceu, é onde ele viveu. Jesus de Nazaré. Então, Jesus viveu em Nazaré e na sua missão, ontem a gente viu, ele estava no evangelho de ontem, né? Ele estava na Samaria. Jesus agora volta para casa, volta para o seu ambiente antigo, volta para Nazaré. Assim começa o evangelho, mas o evangelho termina dizendo que, olha o versículo 29, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Olha como é forte. Começa dizendo que Jesus volta para a cidade, Nazaré, e encerra dizendo que Jesus é expulso da cidade, expulso de Nazaré. Cabe agora uma grande pergunta e reflexão. O que aconteceu nesse meio do caminho para aquele que volta a ser expulso? E aqui mostra a integridade, os valores, a honestidade, a sinceridade do Mestre. Jesus, ele não tem meias palavras. Jesus não tem aquela coisa de passar manteiga. Jesus não tem aquele lobby, aquele estilo político de querer agradar todo mundo, de querer agradar a todos.
A verdade é, e ele vai lá e diz, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E aqui Jesus traz dois exemplos, tanto da viúva lá de Sarepta, quanto do sírio Naamã com a questão da lepra. Jesus traz dois exemplos do Velho Testamento quando Elias e Eliseu é enviado para estrangeiros, não para o povo da própria terra. E aqui, isso mostra que é tão antigo isso. Para ficar mais fácil ainda, tem um ditado popular hoje que é muito forte, que é: santo de casa não faz milagre. Mesmo quando o santo é Jesus, não faz milagre. Só que existe um detalhe. Não é que Jesus não fez milagre em Nazaré, ou fez poucos, porque ele não tinha poder, ou porque ele não tinha vontade. Não. É que para Jesus operar o milagre, a graça, a cura, a libertação, o outro precisa querer, crer e acreditar. Se você não tem fé, se você não acredita, se você não confia, você não vai ver o milagre acontecer. Só que o grande problema do inimigo de acreditar é que quando aparece alguém estranho, de fora, do estrangeiro, falando numa outra língua, falando diferente, a gente tende a acreditar mais nessas pessoas do que aquelas que estudaram na mesma escola que a gente, que é um vizinho da gente, que a gente encontra até sem camisa ali para lavando um carro. A gente tem dificuldade. E nesse tempo de rede social, quantas pessoas têm valorizado aquelas pessoas que estão distantes e que estão nas redes sociais mostrando apenas o que ela quer te mostrar. Ela não mostra tudo, ela só mostra o que ela quer te mostrar. E você acredita e confia muito mais do que aquele que está do teu lado e você vê tudo, não apenas o que ele quer te mostrar. É triste, mas é uma dura realidade. Há 2000 anos atrás, Jesus foi rejeitado na sua terra, na sua pátria, e ainda hoje continuamos não sendo reconhecidos na nossa casa, na nossa pátria, aonde nós deveríamos de fato ser. Esperemos que um dia ainda santo de casa possa fazer milagre, e a maneira do santo de casa fazer milagre é através da nossa fé, da nossa crença, do nosso acreditar. Desejo para você uma ótima segunda-feira e que essa semana seja uma semana muito abençoada, seja uma semana de muitas vitórias, seja uma semana de muitas bênçãos. E lembre-se, para você ver milagre, você precisa acreditar em milagre. Bom dia, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.